verdade, irmã, a gente não faz. Irmãs, eu gosto de falar para mulher, porque eu sou mulher igual você. A gente só não faz se não quiser. Mas se a gente colocar a mão para fazer, irmã, sai perfeito, sai bonito, sai bem arrumadinho. Os homens nem precisam se preocupar, porque a gente dá conta do negócio. Entendeu? Mulher é assim. É por isso que a gente veio. Deus, sabendo de tudo isso, Ele só não colocou a gente de primeira, porque eu falei, a gente ia estar muito... Já pensou, né? A gente mandando neles, não tem graça. Não tem graça, irmã. Homem é homem. Amém? Homem é homem. Quem manda é Ele. Então, irmãs, olha, eu não sei se você está sentado do lado de uma irmã, mas se você tiver, diga para ela assim, saiba que na sua casa tem quem manda. Vocês gostaram, não é? Porém, irmãs, olha aqui, ó. Agora vamos estourar a bexiga deles. Provérbios diz assim, que a mulher sábia edifica a casa. Pastor Edi gosta de dizer que da porta para dentro é a mulher que manda, né? Que ela que organiza a casa, ela que cuida. Então, se ela quiser pôr um sofá vermelho, deixa ela pôr o sofá vermelho, não fica brigando. Porque a parede amarela, deixa pôr a parede amarela. Mas da porta para fora é com eles o negócio. Mas ainda assim, a gente sabendo que a mulher edifica debaixo da bênção do... Agora, irmãos, eu me preocupo. Pastor. Meu Deus, vamos lá. Então, eu tenho me preocupado muito quando eu vejo uma mulher muito escorada nos homens. Eu rodo o Brasil afora e me dói na minha alma, e nós estamos falando para a esposa de obreiro, e às vezes eu chego em algum lugar, não é o caso aqui do Portugal, mas eu chego em algum lugar e alguém diz assim, meu pastor é uma benção, ele é um homem de Deus, mas a mulher dele... Só o sangue de Jesus. Eu não me conformo com isso. Não, de jeito nenhum. Porque nós somos tão abençoadas quanto. Entendeu? Então, por isso, irmãs, que surgiu esse desejo de escrever sobre sombra. Porque eu entendi que nós somos projetadas, chamadas, nós somos trazidas por Deus para um propósito maior. Deus tem um propósito. Não pensa que você está onde você está porque você caiu de paraquedas, ou porque você é bonitinha, ou porque você é perfeita. Você está onde você está porque Deus te trouxe, porque Deus tem um plano grande com a tua vida. Deus tem algo com você, por isso que você está nessa posição. Amém? Agora, diante de tudo isso, nós vamos entrar aqui numa parte em que algumas mulheres na Bíblia, numa época em que mulher não podia nem ter tanta voz, né? Mas a Bíblia mostra, no meio de tudo isso, que algumas mulheres, elas não se conformaram com a situação. Elas resolveram agir, elas resolveram sair da situação e deixar um legado, deixar uma história, e por isso nós vamos falar delas nesta manhã. Algumas mulheres que tinham tudo para não dar certo, para não frutificar. Umas por elas próprias, outras porque Deus queria que elas chegassem num certo nível com Ele, então Deus mirrou. Outras porque foram impedidas, mas fato é que nós vamos ver elas agindo, nós vamos ver elas saindo da zona de conforto para uma posição em Deus. Nós vamos ver que elas entendiam que Deus tinha algo com elas, que elas poderiam sobressair naquela situação. Eu falei de Eva, a mãe de todos, não é? E agora eu quero falar de Sara. Sara era uma dessas mulheres. A Bíblia nos mostra que Sara foi chamada para o ministério quando nós estamos parando o nosso, com 65 anos. Onde lá no Brasil as mulheres estão indo para a aposentadoria, Sara foi chamada para começar. Agora ela foi chamada para começar, saindo do meio do conforto dela, do meio da família, deixando tudo para trás, para uma terra que não foi nem lhe dito o nome. Você sai aí errante,
que eu vou te levar para um lugar. E ela aceitou. E foi. Agora ela foi chamada para ser mãe de nação, quando ela não conseguia ser mãe de um. A Bíblia diz que Sara era estéril. Ela ficou 25 anos aproximadamente sem gerar. Quando Deus fez a promessa, Sara já era avançada em idade, ela já tinha 65 anos. Nós vamos ver que a Bíblia diz que ela sorriu, ela riu quando ela ouviu os anjos falarem com Abraão. Porque ela sabia que pela ciência jamais ela seria mãe. E nós vamos ver isso precisamente em Gênesis 16, quando ela resolve dar uma ajudazinha a Deus. A Bíblia diz que ela pegou uma das servas, a serva não era nem judia, ela era uma egípcia, Agar era do Egito. E Sara escolheu, eu tenho para mim que Sara escolheu a melhor serva que ela tinha. Porque quem tinha mais interesse que Ismael chegasse era Sara. Ela conversa com Abraão, e aí você vê de novo o poder da mulher, né? Porque Deus diz para Abraão assim, de Sara. Aí Sara diz para Abraão o quê? De Agar, e ele, é essa que eu quero. Vocês viram o poder da mulher? A Bíblia diz que Agar fica grávida. Em Gênesis 16, a primeira ida de Agar ao deserto, quando ela descobre que está grávida, ela começa a implicar com Sara. Eu gosto de parafrasear dizendo que eu penso que Agar saía na porta da tenda e dizia, olha Sara, toda essa riqueza do meu Senhor não será tua. Será só minha, porque o filho é meu e não seu. A Bíblia diz que ela judiou tão pouco de Sara que Sara correu a Abraão. Resolve esse problema com Agar. Abraão já saiu fora. Foi você que deu ela. Foi você que quis. Então o problema é seu. E ela não pensou duas vezes, irmãs. Quando você dá a ordem certinha para a mulher, ela age, viu, gente? Então saiba o que você fala para ela. Porque ela pega ao pé da letra. A Bíblia diz que Sara começou a judiar de Agar, ao ponto que Agar corre para o deserto. Agora você pensa uma grávida no deserto. O deserto de dia é o calor que ninguém aguenta. Dá coceira, viu, pastor? Dá tudo quanto é no corpo, que é quente com força. Mas à noite, irmãos, é o frio da morte. O deserto à noite não tem quem esquenta você. Congela. Por isso, da coluna de fogo e da coluna de nuvem. Era o cuidado de Deus com o povo no deserto. Agora Agar está lá. E eu gosto disso em Gênesis 16, que Agar está lá. E Agar tem um encontro, o Senhor vê. O Senhor tinha uma promessa na vida de Abraão, com a descendência de Abraão. Então, independente se era de Sara ou de Agar, mas era semente de Abraão. Deus tinha uma promessa. Então, Deus vai a ela, e vocês conhecem a história, que o Senhor pergunta para ela assim, de onde vens, Agar? E ela diz assim, eu venho fugindo da minha senhora. E eu amo isso daqui, irmãs, eu gosto de aplicar, porque nós mulheres, nós somos manhosa. Nós somos manhosa. A gente inventa dor quando não tem, inventa os negócios, né? E é complicado esse trem, vocês estão me entendendo. E eu gosto de Agar, porque ela não era judia, ela era uma egípcia, e ela já abriu o verbo. Quando Agar disse para o anjo do Senhor, eu venho fugindo da minha senhora, Agar já rasgou o verbo. Eu venho fugindo porque a culpada sou eu. Eu comecei a judiar de Sara, e Sara não me suportou e ela me pôs fora. Agora eu penso comigo, já que Sara tomou essa decisão, porque assim, tem coisas na vida da gente que a gente faz que a gente tem como reverter esse negócio. E tem outras que a gente arca com as consequências e nós vemos o resultado da ação de Sara até os dias de hoje, não é? Então não teve, mas Deus entrou nesse negócio, porque Deus é misericórdia. É a causa de nós estarmos aqui. E Deus entrou nesse negócio e Deus fala para Agar, volta. Eu imagino que na mesma hora Deus chega a Sara e diz, eu não mandei você pegar Agar, você não pegou, agora o problema é seu. Vai, recebe ela, prepara a água, lava os pés dela, porque esse menino vai nascer aqui na tua tenda. Não é o que você queria? E você vê que Agar volta, Ismael nasce, e depois acontece tanta coisas. Lá no capítulo 21 de Gênesis, quando Isaac já nasceu, nós vamos ver que Ismael aprendeu com Agar a caçoar de Isaac. E nós vamos ver numa festa que Abraão está dando, e
Ismael começa a sorrir, tirar sarro, né, na nossa fala de Isaac. E é quando Sara despede Agar. Quando eu leio essa passagem, dá a impressão que eu fico com raiva de 4. Eu fico com raiva, porque, gente, despedir uma mulher com um filho, com um pão e um odre de água, no meio do deserto. Falo, meu Deus, que covardia, porque Abraão tinha muito trem. Ele só deu isso para essa mulher, com o filho dele. Então, é um negócio estranho, né, irmãos? Mas, né? Vocês conhecem a história, Deus intervê e fala para Abraão, escuta, Sara, tá certo, mas eu vou abençoar, e vocês vê tudo o que aconteceu. Mas eu me encanto com essa história de Sara, porque o nome Sara significa princesa ou líder. Princesa ou líder estéril. Princesa ou líder, a gente vê qualidade na vida de Sara, muitas. Mas eu quero falar aqui da precipitação. Uma líder não pode ser precipitada. Princesa ou líder precipitada que foi tentar ajudar Deus. Deus é suficiente. Nosso Deus é suficiente. Irmã, se Deus falou, passa o céu, passa a terra, vai cumprir. Ele vela pela palavra dele, ele não precisa da minha ajuda, ele não precisa da minha intervenção, ele faz acontecer do nada. Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Todo o poder é na mão dele. Se ele falou, da raba show de cai, vai cumprir. Então, irmãs, aquieta o coração. Descansa em Deus. Ele tem o caminho, ele tem o meio, ele faz da raba show acontecer. Porque ele é Deus, ele é poderoso. Aleluia. Sara entendeu isso tarde. Mas eu louvo ao Senhor porque eu estou aqui, nós estamos entendendo hoje. Nós não podemos ser precipitada. Nós não precisamos ajudar Deus. Deus faz e ponto. Ele faz acontecer. Ele não precisa de mim, de você. Ele até nos usa como canal. Mas ele não depende de nós. Aleluia. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Acima do meu conhecimento, das minhas forças. Ele é Deus. Aramandagachou. Ela entendeu tarde. Eu vou pular aqui. Nós não podemos ser líder precipitado. Nós não podemos liderar a nossa casa com precipitação. Liderar da porta para dentro. É tudo. Irmãos, é paz, sabe? Servir a Jesus é liberdade. Aleluia. Servir a Jesus é tudo na tranquilidade, irmãs. Nós precisamos aprender isso com Cristo. Nós precisamos. Sara foi afoita, foi precipitada. Ela trouxe um problema para Agar que não tinha nada a ver com o problema dela. Quantas vezes a gente faz isso? Pega alguém que nem da nossa fé não é, escandaliza, judia. Não, irmã, tudo no tempo de Deus. Eclesiastes diz, há um tempo para todas as coisas. Acalma, irmã. Volta para o seu campo de trabalho, calma, tranquila, porque Deus não perde o controle. Aleluia. Depois de Sara nós temos Rebeca. Rebeca, o nome Rebeca significa elo, laço, aquela que une. Você conhece bem a história? Abraão já está avançado em idade, chama o servo e fala, eu quero que você vá buscar uma esposa para o meu filho, porque eu não quero que ele case com essas que não são do nosso povo. E Eliezer vai. Ele faz uma oração para o Deus do Senhor dele. Dá a impressão até que ele não conhecia Deus, não é? Ele faz essa oração. E é lindo que ele chega. A Bíblia fala que Rebeca era muito formosa. Era uma mulher muito bonita. E eu acredito que ela era linda, não é? E ela está lá no poço. Pensa que eram os homens que iam buscar água, irmã? Olha quem come o pão da preguiça. Fica chorando. Eu não tenho força. Onde o homem está não faz força. Você tem força sim, irmã. Você é tão forte quanto ele. Você troca botijão de gás. Eu não sei se aqui troca. Lá no Brasil troca, né? Aleluia. Eu fui liberta no primeiro retiro. Aprendi a trocar botijão de gás. Para com isso, irmã.
Aleluia. Eclesiastes diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há indústria, lá não há nada. Então faça agora. Vem diante de ti, faça. Antigamente as mulheres iam buscar água. Eu não sei a fundura do poço, muito menos o tamanho do balde, não sei como era a corda. Eu sei que ela estava lá. E Eliezer faz na oração dele apresenta, Senhor, aquela que me dê água. E aí você conhece a história. Ela deu água, ele chegou no poço, ela estava lá, ela deu água para ele. Deu água para a caravana que estava com ele, porque o homem de Deus não anda sozinho, eu não sei o que é isso, né? Mas eles não andam sozinhos, sempre tem alguém com eles. Então tinha muita gente com ele. E se não bastasse, ela tirou água para 10 camelos. Dizem que um camelo comporta 150 litros de água. Então se eram 10... 1.500 litros no poço. Não era sari, que antigamente, eu não sei se vocês lembram do sari, né? Amarrava assim numa roda e ia puxando água. Era na mão mesmo. A mãozinha linda, a pelinha fina, material diferente, mas puxando água. Deu para entender, irmãs? Trabalhando, porque aqui nós não estamos para comer o pão da preguiça. Minha mãe disse, quer moleza? Come quiabo. A vida não é fácil para ninguém, então para de chorar a miséria. Pega aí o que vem na tua frente, sai fazendo, e Deus vai dando graça e você vai vencendo. Aleluia! Descanso é só no céu, não tem descanso aqui na terra, não tem coisa boa, é com dificuldade mesmo, mas nós somos mais do que vitoriosos e vencedores em Cristo Jesus. Então ela tira. Agora eu me encanto que ela fala para Eliezer assim, vamos lá para minha casa. Veja numa época que mulher não tinha voz, ela tinha. Ela convidou ele com toda a caravana, e ela ainda diz, a Bíblia é bem clara, nada está por acaso na Bíblia. Lá na minha casa tem lugar para vocês, tem comida para vocês, e tem lugar para os camelos. Ela levou todo aquele povo. Ó, isso é para as irmãs, esposas de obreiro, irmã, recebe muita gente, nós temos que ser hospitaleiras, viu? Isso é para aquela que briga, mas eu nem estava esperando, você chegou com 4 para comer. Bota água no feijão, irmão, mas dá certo. Frita ovo, dá certo, todo mundo come e amém. Se chegar de surpresa, vai esperar você fazer outra coisa, porque sempre tem comida na nossa casa. Entendeu? Então, irmãs, vamos parar de brigar, porque chegou... Não, irmã, é Rebeca? Vamos para lá, todo mundo. E chegou... Eliezer se dá a conhecer o que ele foi fazer lá. E eu amo isso. Porque quando ele fala, houve um probleminha. Ele dorme, né? No outro dia ele fala com a mãe, com a família de Rebeca. E eles dizem assim, então você deixa a moça se preparar. Dá uma semana aí para ela se preparar, arrumar a bagagem. E ele não queria voltar sem a moça. E aí a família diz assim, olha a voz dela. Ela era uma pessoa que ela tinha voz. Provérbios 31 diz que a mulher, ela é reconhecida pela família, pelo marido, ele sabe o que tem em casa. E eles sabiam quem era a Rebeca, porque eles dizem assim, olha, deixa que a moça resolve. Não era normal a moça tomar a decisão. Mas nós vamos ver aqui, eles jogando para a Rebeca, ela toma a decisão. E é engraçado que quando ela toma a decisão, você vai ler, 24:58, que ela diz assim, eu irei. Ela estava pronta, irmãs. Ela não falou, eu vou arrumar a minha bagagem, eu vou pôr a bolsa combinando com o sapato, a chapinha, o terninho, não. Ela disse, eu vou. O que tem aí? Vamos embora. Em cima de um camelo, para atravessar o deserto, para casar com um homem que ela não sabia quem era, se prestava, se não prestava. Tá difícil aí, irmã? Pensa se você estivesse lá, né? Entendeu? Estão recebendo? Ela estava pronta. Agora, eu me encanto que ela era linda, ela era bonita, ela era formosa, diz a Bíblia. Ela era uma pessoa, ela era aquela que unia, a gente vê, né? Ela tinha voz na casa dela, era uma mulher trabalhadora ou trabalhadeira, tanto faz. Mas a Bíblia diz que ela era estéril. E eu gosto disso aqui, porque a Bíblia não fala, em momento nenhum você vai ver Rebeca orando. Ela esperou Isaac orar. E diz assim, Isaac orou instantaneamente para que Rebeca gerasse.
É obrigação do marido orar pela mulher, sabia? Hoje meu marido já orou por mim lá em casa, lá no hotel, né? Já orou por mim. É obrigação a gente orar um pelos outros. Isaac orou para que Deus abrisse a madre dela. E Deus abriu. Vocês conhecem a história. Mas o que fica dessa lição, irmãs? Não basta ser esposa de obreiro. Isso é só um título aqui, como disse o pastor ontem. Lá no céu nem vai ter isso. Não basta ser linda. Não basta ser maravilhosa. Não basta ser trabalhadora. Você precisa trazer o fruto. É mais ou menos assim. Irmã, eu posso um pouquinho mais, você também pode. Você tem condições de dar mais, de você pode sair mais. Deu para entender, irmãs? Para Rebeca talvez estava bom daquele jeito, mas ela podia mais. Ela precisava de uma experiência profunda, uma experiência que trouxesse marca. Entendeu, irmãs? Deu para entender? Ela precisava de algo que fosse mexer nela. Ela tinha que sentir a dor do que é gerar alguma coisa. Não era suficiente o que ela tinha. Não era. Deus espera mais. Nós precisamos gerar no joelho, na oração, no jejum, na comunhão. Não é só ficar olhando Ele, é você ir para o particular com Deus, boca no pó e dizer, Deus, fala comigo também, revela para mim também, mostra para mim também, me deixa ser canal na terra também, Senhor, eu posso mais. Isaac sabia que ela podia mais, e ele vai, e ele ora. Ele já tinha até experiência com a própria mãe, né? Com certeza, a mãe contava para ele a experiência, o que ela passou. Ele sabia que ela podia mais. Depois nós temos Lia. Lia. Você conhece, eu gosto dessa passagem de Rebeca, um pouquinho antes, quando Rebeca era muito corajosa e muito ousada. Eu amo a vida dela, eu me espelho, eu aprendo com ela. Mas ela foi muito, eu não sei se ousada ou corajosa. Ela disse uma coisa que eu não sei se eu teria coragem de dizer. Quando ela quer introduzir o filho amado na presença do pai para ele receber a bênção, Jacó disse, mamãe, não vai dar certo. Olha o poder da mulher de novo, Manini. Mamãe, não vai dar certo isso. Porque meu irmão é peludo. Eu não tenho pelo nenhum. Papai vai descobrir, vai me amaldiçoar, mamãe. Isso não vai dar certo. Olha a coragem dessa mulher. Ela diz assim, meu filho, deixa que essa maldição então caia sobre a minha vida. Isso é uma coragem, mano. Eu não sei se é coragem, pastor. Se é ousadia ou se é loucura. Precipitação. Pronto, o pastor disse tudo. Porque quando ela despede Jacó, depois que Jacó recebe a bênção e passa por tudo aquilo, ela diz, meu filho, vai. Porque quando o seu irmão se acalmar, eu vou te trazer de novo. Só que a Bíblia diz que ela nunca mais viu o filho. Por uma precipitação. Vocês estão entendendo, irmãs? A gente tem que tomar cuidado, porque nas nossas palavras há poder. Há poder, irmã, cuidado. Para não amaldiçoar um filho em detrimento ao outro. Muito cuidado dentro da nossa casa. Porque senão isso vai doer. Imagina aquela mulher morrendo e perdeu praticamente os dois. Porque um queria matar o outro. Que mãe que tem prazer nisso? A alegria do lar, ela não edificou o lar. Com tanta coisa boa no início, ela morreu desse jeito, irmãs. Eu quero começar bem, Manini. Eu quero passar bem no meio, mas eu quero chegar bem no fim. E é possível em Deus. É possível, irmã, em Deus. É mentira do diabo que a gente vai dar errado. É mentira, irmã, nós vamos dar certo. Nós nascemos para dar certo. A minha família veio na terra para ser certa, para dar certo, para ser frutífica. Aleluia, é mentira do diabo. Não precisa ser assim, não tem que ser assim. Deus tem, da rabachão decai algo bom para mim, para você. Aleluia. Vocês conhecem bem a história. Eu tinha que frisar isso aqui. A gente precisa tomar cuidado. Agora vamos para Lia.
Jacó se apaixona por Raquel. Era a menorzinha. E ele se encanta e ele quer casar com ela. E ele vai ao pai, fala, eu vou trabalhar por ela. Mas no dia do casamento, imagina, aquelas duas irmãs que se amavam, que moravam juntas, quem sabe dormiam no mesmo quarto, que tinha toda uma alegria de estar junto, alegria de irmã, de comunhão. De repente elas veem aquilo destruído por uma postura do pai, que introduz a mais velha no lugar da mais nova. Agora eu fico perguntando, o que Lia tinha a ver com isso? Porque ela não podia decidir, dizer ao pai, eu não vou, eu não quero. Elas eram submissas. Era uma ordem, é você e acabou. Raquel, não é você e acabou. Agora, o nome Lia tem um significado que diz que ela era cansada. Apesar de delicada, mas ela tinha alguma enfermidade. E a Bíblia fala que ela era estéril também. E ela entra nessa situação, cria um problema com a irmã, vai dormir com um homem que não a amava. Imagina a decepção de Jacó quando viu Lia. E imagine o coração de Lia ao ser rejeitada. Porque não era aquilo que ela queria. Então ela sofreu com isso. E aí Jacó vai no sogro e conversa, não, cumpre a semana dessa, depois eu te dou Raquel. E casa-se também com Raquel. Naquela época podia. Abri um parênteses aqui para dizer, para ter mais de uma mulher, ele tinha que ter condições de sustentar as duas. Se fosse hoje, já não dava certo. Porque mulher custa, pastor, mulher é cara. Muito cara. Então, irmão, põe a mão no bolso, porque mulher custa, viu? Eles tinham condições de sustentar as duas. Se fosse hoje, quase não tinha nenhuma. Porque o negócio é feio. Mas nós temos aqui um quadro de uma família com problema. E nós vamos ver que a rejeição com Lia era tão grande que o filho, depois Deus, a Bíblia diz que Deus olhou e viu que Lia era injustiçada. E Deus resolveu trazer alegria na vida de Lia. Porque Deus é quem vê os injustiçados. É por isso que a gente não tem que fazer nada, irmãs. Não adianta querer passar a carroça na frente do boi. Porque Deus é aquele que vê. Vê. Deus vê. Aleluia. E Deus viu. E a Bíblia diz que Deus escancarou a madre de Lia. Cada vez que ela tinha relação com Jacó, vinha um filho. E Raquel ficou doidizinha. A Bíblia diz que ela foi a Jacó e disse, me dá filho, senão eu morro. E Jacó logo rebateu, eu sou Deus, vá pedir para Deus. E ela foi. Mas Gênesis 31 diz assim, e Raquel gerou por ciúmes. O nome Raquel significa ovelha. E Raquel gerou por ciúmes. Quando a gente quer frutificar em detrimento a outra, é aquilo que o pastor falou ontem. É porque quando eu falo é melhor. Quando eu canto é melhor. Porque eu sou, irmã, nós não somos nada. A palavra do Senhor diz assim, em nós não há bem algum. Não tem nada de bom em nós. Ai de mim se não for a misericórdia dele. Ai de nós se não fosse a misericórdia dele. E Deus viu essas coisas. Quando a gente quer gerar em detrimento a outra, nós vamos até gerar, mas nós não vamos crescer ao lado do fruto. Raquel gerou 1, gerou 2, e a Bíblia diz que ela desceu à sepultura. Quem viu os filhos dela crescer foi a outra, a injustiçada, a rejeitada, a que não era amada. Quem fez história foi Lia. Vocês deu para entender, irmãs? Então nós não podemos gerar em detrimento a ninguém, irmãs. Deus, é aquilo que eu disse, Deus pôs em mim o que não pôs em vocês, Deus pôs em vocês o que não colocou em mim. É assim, nós precisamos um do outro. A irmã Nini soma em mim uma coisa que eu não tenho, eu somo na vida dela algo que ela não tem, e assim nós vamos vencendo. Perfeito é só Deus. Então, irmãs, no meio de nós não pode haver disputa. Não podemos disputar, querer ser melhor,
porque o meu lado é melhor, porque eu sou melhor. Não, irmã, nós somos filhos e ponto. Filhos adotivos, nós somos iguais. É um ajudando ao outro e Deus enviando a bênção e o negócio prosperando e a gente frutificando e o nome dele sendo glorificado. Aleluia. Porque se eu gerar para provocar alguém, o negócio fica feio. Eu já falei de Lídia e Raquel. Vamos falar de Tamar? Tamar, Gênesis 38. Tamar, não a filha de Davi. Tamar, a nora de Judá. O nome Tamar significa palmeira. Palmeira tem uma característica que eu acho muito forte. Palmeira, ela vai nascer mesmo em ambientes difíceis. Ela vai surgir. Ela vai sair. Quanto mais difícil alguém dizer não dá, ela vai sair, ela vai brotar, ela vai enraizar. Essa é a Tamar que eu estou falando. Tamar casa com os filhos de Judá. A Bíblia não fala que ela era estéril. A Bíblia fala que ela tinha marido ruim. Eu tenho que falar aqui, irmãos. Posso, né, pastor? O marido era ruim. Tem marido, irmãos, que não quer deixar a mulher frutificar. Pra que vai tirar carta? Você tem que esfriar a barriga no tanque e esquentar no fogão. Para com isso, irmã. Deus colocou nela o que colocou em você. E outra coisa, irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. O dia ruim, o dia mau chega para todos nós. Antigamente, só abrir um gancho aqui para dizer, antigamente dirigir era luxo, hoje é necessidade. Porque geralmente a gente casa com a mesma idade do marido. Por exemplo, se ele tem uma crise de hipoglicemia, tem uma crise de rim, você está numa viagem, quem vai dirigir? Porque ele não investiu em você, não pagou para você tirar sua carta, não te treinou, não deixou você dirigir na estrada, para você perder o medo, entendeu? Então lá na frente ele vai colher, porque o que a gente planta, a gente colhe, não é? Então, irmãs, quem não dirige, saia daqui hoje guiando pela fé. Pega o dinheiro seu que está no bolso dele, que é seu, vai para a autoescola, faz sua matrícula e vá dirigir. Porque você é tão boa quanto ele. Aleluia. Então, esse é um tipo de marido ruim, que pensa que é só ele, é o machão, não é ele que pode. Cuidado, que machão fica doente também, viu? Cuidado. Essa é a realidade, irmãos. A gente tem que estar preparado para tudo nessa vida. O que acontece ao ímpio acontece com a gente também. Amém? Então essa mulher casou com um marido ruim. E a Bíblia diz que ele derramava semente na terra e não deixava ela frutificar. Morre. Deus matou ele, porque Deus mata a gente, viu? Deus é aquele que dá vida, mas ele também tira. Ele fere, ele cicatriza. Esse é o nosso Deus, é todo o poder. A Bíblia diz que Deus matou ele. Era costume, era lei na época, né? Então pega o segundo filho, e dá no lugar de Onã, para que de ela tivesse filho. O primeiro filho somente, diz a lei, seria de Onã, iria suscitar o nome de Onã, não seria de também era ruim. A gente chama isso de dedo podre, né? Escolheu dois, mas não era poder de escolha, né? Os dois ruins. Dedo podre. Tem mulher que tem o dedo podre, escolhe só o ruim, não sei o que é isso. Tá certo, como mamãe diz, o bom não traz aqui na testa, sou bom, né? Mas a Bíblia diz que Judá fez uma promessa para ela. Tem mais um filho. Porque a lei dizia que para suscitar o nome do falecido tinha que ser um parente próximo. Então ele diz assim, ó, quando Selá crescer, eu te dou ele. Então você vai para a casa da sua mãe, vai cumprir os dias da sua viuvez. E quando ele crescer, então imagina o tempo que ela ficou lá, sem história. Irmãs, porque quando morria um homem que não deixava filho, menino, a mulher não herdava nada. Então ela tinha que voltar com a mão na frente e outra atrás para a casa do pai, sem nada, porque era lei. Essa lei só foi mudada em Números 26, quando as 5 filhas de Zelofeade, inconformadas, foram a Moisés, que foi a Deus e que mudou a lei. Mas até então mulher não herdava.
Então imagina a situação dessa mulher cumprindo a viuvez na casa do pai. Minha história acabou. Para mim não tem mais jeito. Eu estou condenada. Porque o Selá era um menino. E o menino cresce. E o menino cresce e Judá não cumpre a promessa. Porque Judá nunca descobriu que o problema era Onã e Er. Ele não deu Selá porque ele pensava assim: ela que é ruim, matou meus 2 meninos. Que a gente tem esse problema, a gente nunca vê o erro dos nossos filhos. Mas Deus vê. O Deus que vê tudo, vê. A Bíblia diz que o menino cresceu e ele não deu. Mas ele fica viúvo, vai andar depois de cumprir a viuvez dele. E alguém diz para ela: Tamar, seu sogro vai passar por tal lugar. Ela disse: é hoje. A mulher quando quer, irmã? A mulher quando quer? Olha, ela não... Isso aqui, ela se vestiu como uma prostituta. E foi para a beira do caminho esperar o sogro. O então sogro, que não era mais sogro, né? E a Bíblia diz que ela pegou os pertences dele, porque ele não tinha com o que pagar. Voltou para casa e com 3 meses descobriram que ela estava grávida. E aí vamos apedrejar. O primeiro que vem é o sogro. Aí ela sai, mulher inteligente, irmã. Eita mente inteligente que Jesus te deu. Aleluia. Ela, o dono disso aqui é o pai dos meus filhos. Aí o sogro que queria matar teve que dizer em público: ela é mais justa do que eu. Eu amo isso. Aquela mulher condenada a nada, a não ter história, a não frutificar, a nem estarmos falando dela aqui, ela muda a página. Ela é mãe dos gêmeos, ela entra na genealogia de Jesus. Porque ela não se conformou, irmã. Mulher quando quer faz. Mulher quando quer ela faz, nasceu. Aqui, ó. O significado do nome, palmeira. Não tinha possibilidade nenhuma de ela engravidar. Mas ela usou a mente, ela fez, arquitetou um plano. Ela acessou o segredo. Ela acessou um lugar que nenhuma outra acessou. Ela acessou o segredo. Faz assim que vai dar certo. E deu certo e nós estamos falando dela hoje. Então você pode manter um segredo de Deus para mim e para você. E nós precisamos acessá-lo. Nós precisamos entender onde está. Cadê? Buscar, tramar, escrever e acessar aquilo que Deus tem para nós. Tamar foi essa. Ela fez, onde não tinha possibilidade, ela criou todo um plano, um projeto, e Deus selou e deu certo. E eu amo isso nela. Amém? Então dá para fazer mais, irmãs? Agora tem uma mulher que está no livro de Juízes, que é a esposa de Manoá. Deixa eu ver a hora. Esposa de Manoá. A Bíblia não fala nem o nome dela, porque para fazer as coisas para Deus não precisa nem ter nome, irmãs. E a gente não tem mesmo, né? É tudo dele, é tudo por ele. Não precisa ter status. Quem quer fazer, faz. Não precisa de título, não precisa de nada. A gente põe a mão e dá certo. A gente sabe que é assim com Deus. Essa mulher era estéril. Agora eu me encanto que Juízes 1. Depois vocês podem procurar isso na Bíblia. Essa história que eu tô aqui aplicando na nossa vida. Ela é visitada por um anjo. Também era uma coisa incomum de acontecer. Porque vê que o anjo visitou Abraão. Não foi Sara. Ela foi visitada, era uma coisa incomum. Foi visitada pelo anjo. Para dizer a ela que ela iria gerar. Que tinha possibilidade dela gerar. E ela vai ao marido e conta: ó, o anjo me visitou e falou isso, isso, isso. E ele fica inconformado. A Bíblia, King James, 1611, no comentário nessa parte, ela fala bem clara que o marido ficou enciumado. Não sei se isso foi o que aconteceu, mas é o que dá a entender. Porque ele ficou em parafuso. E ele começou a orar para que o anjo viesse falar com ele também. E aí, Deus é muito divertido, gente. Deus é muito divertido. E ele volta para falar, mas ele não fala com ele de novo. Ela está no campo, o que também era incomum da mulher ir para o campo. Quem ia para o campo era o homem. Ela está no campo e o anjo visita ela de novo. Agora eu vejo que essa mulher entendia de autoridade. Ela sabia quem era a autoridade na vida dela. Porque o anjo visita ela, ela poderia colher tudo do anjo ali. Mas a Bíblia diz que ela saiu correndo, foi lá, chamou o marido, trouxe o marido para o pé do anjo. Entendeu o que é autoridade, gente? A gente não é nada sem eles.
Deu para entender, irmão? Você só está aqui por causa dele. É porque Deus chamou ele, colocou você do lado dele, aí você anda com ele, viaja com ele, vai com ele. Irmã, eu sozinha nunca chegaria aqui no Portugal. Vocês entenderam? Deu para entender esse negócio? Ela sabia disso. Naquela época ela já sabia. O quê? Eu vou chamá-lo. E aí a Bíblia diz que ele pergunta para o anjo. Agora, eu amo Deus. Ele faz a pergunta para o anjo, como é que eu vou cuidar desse menino? O anjo já tinha falado para ela. E a Bíblia diz que o anjo se dirige assim, diz assim para ele, de tudo o que eu falei para a mulher, é o que você vai fazer. Está na Bíblia, gente. Eu já falei para ela, mas a misericórdia é grande. Aí o anjo relata tudo de novo. Deu para entender isso, gente? A autoridade, ela entendia de autoridade, ela sabia de autoridade. Entendeu? Então ela foi nele. A gente não é nada sozinho, mas Gálatas 3, se não me falha a memória, diz que nem homem, nem mulher, tudo é para a glória de Deus, é um só. Não tem essa divisão. Ela entendia disso. E ela foi e mostra tudo para ele. Você vê que o Senhor visita. E ela é mãe numa época difícil. Traz um filho guerreiro. E ela frutifica numa época difícil. A Bíblia não fala a idade dela, mas só fala que ela era estéril e foi visitada. Então dá para a gente ter filho honrando alguém. Dá para a gente frutificar honrando alguém. Dá para a gente entender que a gente não é nada sozinha. Amém, irmãs? Fala-se ainda de Ruth e Noemi. Ruth significa amiga. Noemi, de doce, de agradável para amarga, significa o nome. Vocês conhecem a história. Noemi casou com um homem que era enfermo. Elimeleque sai da casa do pão de Belém, vai para Moabe. E lá a Bíblia diz que ele morre. Depois os filhos de Noemi morrem. E Noemi fica sozinha com Ruth e com órfã. Ruth diz para Noemi, quando Noemi resolve voltar para Belém, eu vou com você. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth, numa época em que a gente aprende que nora e sogra é uma para lá, outra para cá. E a Bíblia, irmãos, é um caminho para nós. Porque a Bíblia fala que Ruth cuidou da ex-sogra. Porque Noemi não tinha mais filho, nem poderia ter. E a Bíblia diz que Ruth chegou em Belém, numa cidade que não era dela, num povo que ela não conhecia. E ela foi, sabe fazer o que, gente? Respigar. Para nós era o mesmo que mendigar. Era alguém ia fazendo a colheita do milho, ia caindo alguma coisa e Ruth ia pegando, colocando no saco e levava para ex-sogra. Dá para aprender com Ruth? Agora Deus que tudo vê fez o que? Ela não sabia, Noemi não sabia, depois que descobriu que Boaz era o remidor. Olha que coisa linda. Agora a ex-sogra, a gente não quer ouvir nem a sogra, né? Agora ouvindo um conselho da ex-sogra. Se veste, vai e deita aos pés dele. Já pensou o que é isso? Irmãs, vale a pena obedecer. Obedecer, não é ABC, é obedecer. Aleluia. Vale a pena, ela obedeceu e vocês conhecem a história. Ela trouxe alegria para a vida de Ruth. Nós poderíamos falar aqui, eu estou correndo para terminar, de ir para o Novo Testamento. Isabel, que era estéril. Mas eu quero falar de uma jovem, para mim finalizar. Eu quero dar um pulo e falar de uma jovem, que é Maria. Maria, mãe de Jesus. Ela não era estéril, mas era impossibilitada de ter filho porque ela não era casada, ela era noiva. A história diz que ela era da zona rural. Ela tinha entre 14 e 17 anos, mas a maioria dos historiadores diz que ela tinha 14. E antigamente as mulheres se casavam muito cedo, mesmo. Então, de repente, Maria está lá no sítio, vamos parafrasear assim. Ela tem uma visita inusitada. O anjo do Senhor chega e dá a ela uma mensagem. Tu és agraciada, Deus te viu. E você vai trazer ao mundo o Salvador. Você vai ser a mãe de Jesus. Gente, para mim é um dos versículos que me impacta na Bíblia. No livro de Lucas. Nos evangelhos fala disso. Quando Maria vira para o anjo, ela sabia o que ela iria passar. Ela sabia que uma mulher grávida antes do casamento, ela tinha que ser apedrejada. Por isso que José tentou fugir. E ele é barrado pelo anjo. Volta porque o que ela falou é verdade. Porque tinha que morrer.
Era uma coisa erradíssima de acontecer naquela época. Ela sabia disso. Mas Maria, com toda a humildade, ela diz para o anjo do Senhor: cumpra-se em mim a tua vontade. Para mim, a coisa mais linda, gente, que tem na Bíblia para uma mulher dizer. Ela sabia do que ela ia sofrer. Tão pouco que uma mulher não podia viajar sozinha. Mas Maria entra no meio de uma caravana, em viagem, vai para a casa da prima Isabel, porque ela tinha que fugir do tanto que ela estava sofrendo onde ela morava. E ela ficou lá sendo cuidada por Isabel. Mas eu amo isso, que nasce Jesus. E eu disse aqui que eu sou apaixonada por Jesus. Toda a genealogia de Gênesis a Malaquias, você vai ver que não tem genealogia de mulher, só a do homem. Fala alguma coisa da genealogia de Miriam, mas não diz a sucessão de Miriam, mas só do homem. Mas aí vão escrever a genealogia de Jesus. Estou parafraseando. Jesus fez por mim e por você, irmão, que ninguém poderia fazer. Aí Jesus vai fazer a minha eu quero diferente. A minha genealogia vai ser diferente. Bota aí umas mulheres. Eu quero que coloca. Agora elas não eram boazinhas. Eu quero que vocês coloquem Raabe. Bota Raabe aí na genealogia. Eu quero que vocês coloquem Batseba. Coloca Batseba, a mãe de Salomão, que perdeu um filho. Eu quero que vocês coloquem Ruth, a Moabita. Eu quero que vocês coloquem a Tamar, que se vestiu de prostituta. E eu quero que vocês coloquem Maria, uma jovenzinha que engravidou. Numa época em que os homens não paravam para falar com mulher. Eu abri a fala dizendo que mulher não tinha essa oportunidade. No pavilhão de culto, o último era o das mulheres. Se tivesse 200 mulheres e um homem, o culto não podia ser começado por uma mulher. Sabe como os judeus oravam? Obrigado, Deus, porque eu não nasci mulher. Quando uma mãe tinha uma filha, ela ficava 80 dias de dieta. Quando ela tinha um filho homem, ela ficava só 40 dias. O pai se alegrava quando era um menino, porque a história perpetuava. Aí Jesus vem e vem mudar a nossa história. Jesus vem, maninho, vem falar: eu conto com você. Eu vou fazer você frutificar na terra. Eu vou mudar a sua história. Quando eles não falavam com mulher, Jesus toca, logo de início, Jesus toca numa impura. A Bíblia diz que tinha uma mulher com 12 anos que tinha um fluxo de sangue, considerada imunda. Não podia estar ali, Jesus toca. Depois Jesus para um enterro, por causa de uma mulher. Ele para o enterro e ele ressuscita o filho e dá para aquela mulher. A Bíblia fala que ele ia na casa de Marta, de Maria. Aleluia, a Bíblia fala que ele está escrevendo na areia. E vem alguém, vem trazendo uma adúltera. Tinham escondido o adúltero, mas a adúltera vinha trazendo. E aí Jesus está lá escrevendo e continua escrevendo. E eles querem matar, eles querem apedrejar. Jesus fala assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando eles não falavam, quando eles não importava, Jesus muda. Em João 4 eu amo isso. Jesus muda o caminho. Era necessário entrar em Samaria por causa de uma mulher que estava no 6º casamento e ia perder também. Jesus entrou ali. Quando os discípulos não entravam, ninguém entrava, Jesus entra. Senta no poço, lá vem a mulher, meio-dia, porque ela sofria, ela tinha depressão, ela tinha de tudo que não prestava. Ela ia buscar água numa hora que ninguém ia. Ela ia numa hora diferente para não ser pisoteada pelas outras. E ali, aquele dia, ela pensa que é mais um dia com cântaro, que vai pegar água e vai voltar para casa. E quando ela chega, tem um homem sentado no poço. E aquele homem, ela já se assusta, porque ela vê que é um judeu. Os judeus não falavam com os samaritanos. Isso está em 2 Reis 17, o porquê que não falavam. E aí, Jesus fala com ela: mulher, dá-me de beber. E ela começa a dar a impressão, quando eu leio aquilo ali, que ela está brigando com Jesus. Como dá-me de beber? Como você, sendo judeu, fala com a samaritana? E Jesus estava ali para mudar a história dela. Jesus vai conversando com ela, e Jesus fala assim: eu tenho uma água para te dar. Essa água que eu vou te dar vai fazer uma fonte de água viva em você. E ela disse: é dessa água que eu quero. Aí Jesus vai e toca na ferida, porque ferida, irmão, só Jesus pode tocar, viu? Só Jesus, ninguém foi chamado para tocar na ferida de ninguém. É só Jesus que toca.
Da Camandarava Show. Jesus toca na ferida. Mulher, vai e chama o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz, disseste bem, porque tivesse sim que o que tem não é seu. Eu não acredito que ela era uma prostituta. Eu não consegui descobrir que ela era uma prostituta. Porque naquela época, qualquer motivo se dava uma carta de divórcio. Qualquer motivo. Nós vamos ver isso, a gente começa a ler, você vai entender isso. Então eu não acredito. Eu acredito que ela tinha algum problema na vida dela. Eu acredito. E Jesus sabia que, apesar de ter problema, tinha muita coisa boa ali. Jesus sabia. Porque não foi Paulo o primeiro evangelista, foi ela, gente, a primeira evangelista. Aquela mulher que vem escondido buscar água, agora ela tem um encontro com Jesus. Jesus coloca nela o precioso. Jesus coloca nela algo que vai mudar tudo, que vai fazer ela ser aceita, que vai fazer ela ter condições de falar com alguém, que vai fazer ela mudar totalmente a história dela. Ela tem esse encontro, aí Jesus vai, chama seu marido, aí ela entendeu tudo. Meu Deus, é ele. É ele. No final ela entendeu tudo. E a Bíblia diz que ela volta. Ela vem buscar água, mas agora não importa mais água. Porque com Jesus, aquilo que é importante para mim deixa de ser importante. O que importa é o que é importante para ele. Se a minha vida está na vida de Jesus, é o que importa para ele que vai ser importante para mim. A Bíblia diz que ela deixou o cântaro, voltou para a cidade. Que ela não falava com ninguém, agora ela fala. Agora vem ver. Eu encontrei alguém que mudou a minha vida, que mostrou que eu tenho valor, que tem coisa boa aqui, que me mostrou que eu posso mais. Fique de pé. Eu encontrei alguém, aleluia, que ele colocou em mim algo que me marcou, que me trouxe em mim uma cicatriz aqui na minha alma. E a Bíblia diz que Jesus entrou naquela cidade, ele não entrou para cortar caminho, ele entrou para fazer algo. Porque Jesus não vem por acaso. Jesus vem para fazer alguma coisa. Jesus não vem por acaso. E Jesus, aleluia, entra naquela cidade. E a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias. Agora imagine a cara dos discípulos, que não queria nem passar, não queria falar com o samaritano. Aleluia, irmãs, tem coisa que só Jesus resolve. Tem coisa que só Jesus resolve. Jesus resolveu um problema entre judeus e samaritanos de mais de 700 anos. Eles não podiam resolver. Mesmo espiritual, mesmo cheio de Deus, não resolveram. Mas Jesus chegou e mudou a história. Imagine a cara dos discípulos que foram comprar comida para não atrapalhar o que Jesus queria fazer. Agora tem que entrar na cidade, dormir na cidade e ver aquele povo, aquela multidão se rendendo aos pés de Jesus. Aleluia, através de uma mulher tida como suja, mas aonde ninguém vê nada, aonde ninguém dá nada. Eu quero dizer que os olhos do Senhor estão sobre nós, estão sobre o profundo do seu ser. Isso aqui não é mais uma convenção da Raba Show, é a convenção. Vai sair daqui mulheres marcadas, mulheres transformadas, mulheres cheias de Deus, mulheres frutificando, porque você entendeu que Deus tem um projeto com você. Da Raba Show decai. Muito obrigado, pastor.